Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal aqui é, nas nossas orações, alinharmos a intenção, a motivação e as nossas declarações de fé àquilo que Deus já determinou em Sua Palavra, como promessas, princípios e valores. Porque nós cremos que a nossa oração, além de ser cheia de fé, precisa estar cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Uma coisa é nós fazermos preces, meditações, outra, e diferentemente aquilo que Deus nos ensina, é orar. Um diálogo que nós estabelecemos com Deus, com o nosso Pai, o nosso Criador. E todo diálogo, ele acontece numa via de mão dupla. Nós falamos e também ouvimos. Deus está pronto a ouvir a sua oração e mais do que isso, ele tem uma resposta para você. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso tempo de oração. Eu quero orar por você e também te convidar a ler comigo a palavra. E o texto que Deus nos dirigiu hoje a ler está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Se você puder, tome agora a sua Bíblia nas suas mãos e acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder ler agora, não se preocupe. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui essa referência bíblica certinha para que você possa, no momento oportuno, estar lendo, conferindo e assistindo o vídeo aí quantas vezes você quiser. Então, vamos ao texto. Assim diz a palavra de Deus. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam-me depressa a melhor roupa, e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam-me um bezerro e matem. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa narrativa dessa parábola, ela demonstra o caráter de Deus em relação a nós. Nós nos perdemos ao longo da nossa vida. Nós caímos, nos afastamos de Deus. Nós estávamos errantes. E Deus já havia nos dado tantas coisas. Deus nos deu a vida, Deus nos deu dons, capacidades, habilidades, e nós simplesmente nos afastamos de Deus. Mas há um momento da nossa trajetória onde nós caímos na realidade da vida, entendemos que precisamos de um Deus, de um Salvador, de um que possa nos tirar da condição de miséria do pecado. Muitos não gostam de ouvir isso, mas isto é uma verdade. Todos nós estávamos perdidos. Não havia qualquer esperança para nós. Mas Deus decidiu vir ao nosso encontro. E aqui é a história deste pai. Esse pai
que um filho que o decepcionou, um filho que foi embora, que levou os bens e gastou tudo de qualquer maneira, mundo afora. Olha bem, esse pai, quando ele deixa o filho ir, ele dá a esse filho a liberdade da escolha. Deus nos dá a liberdade da escolha. E nós escolhemos muitas vezes nos afastar de Deus. Mas Deus, ele sempre está pronto a nos receber. Porque Deus, ele nunca vai se decepcionar comigo nem com você. Nós jamais vamos conseguir surpreender a Deus. É importante que nós saibamos que Deus, ele já conhece, ele sabe tudo o que nós vamos fazer. Esse pai, ele já tinha uma expectativa de que o filho algum dia voltaria. Ele sabia que era um filho imaturo. Mas Deus, ele tem certeza daqueles que vão voltar para ele. Deus já sabe quando nós o traímos, quando nós viramos as costas para ele. Mas ele sabe também o dia do nosso retorno. Deus conhece a história da nossa vida, a linha do tempo até hoje e de hoje até a eternidade. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Mas Deus nos dá a liberdade de nós tomarmos decisões e fazermos escolhas. E também nos permite viver o resultado das escolhas que fazemos. Mas, quando nós nos voltamos para Deus, nós encontramos um Deus gracioso. E vou te dizer mais, esse pai dessa história, ele não perdoou o filho no dia que o filho voltou. O filho chegou com o discurso pronto, mas o pai já havia perdoado ele há muito tempo. O pai já estava pronto para recebê-lo. E Deus, da mesma forma, ele está pronto para nos receber. Mas Deus, ele não só perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, assim como este pai, ele não só perdoou o filho, ele não só o recebeu de volta. Aquele filho estava pronto para ser até mesmo desconsiderado da herança, mas o pai, ele não se importa com isso. O nosso Deus, ele não se importa com isso. As dispensas do céu, as riquezas do céu, elas não são esgotáveis, elas são inesgotáveis. Deus sempre tem muito mais. E aqui o que esse pai faz? A primeira coisa, ele abraça o filho. Ele demonstra acolhimento, perdão, reconciliação, graça, amor, favor. Depois, ele dá uma veste nova para este filho. É a mesma coisa que Deus faz comigo e com você. E o que significa essas vestes novas? Significa que Deus não nos olha mais com a sujeira que nós vínhamos com ela do mundo, que nós vínhamos com ela antes de conhecê-lo, da sujeira do nosso pecado. Deus, ele olha para o nosso pecado e o mau cheiro do nosso pecado alcança as narinas de Deus. Mas o bom perfume de Cristo, quando nos redime, nos purifica, e de nós vai sair um bom perfume para Deus. Nós exalamos esse bom perfume de Cristo em nós. É o perfume de Cristo. O que é esse perfume? É a santidade de Deus, que em Cristo nós nos apropriamos através do perdão pelos nossos pecados. O Senhor te traz livre, mas Deus, ele não vai fazer só isso, ainda que isso seja tudo que nós precisamos, essa reconciliação com o Pai. É tudo que nós precisamos. Se tem algo que de fato qualquer um de nós precisa, é de reconciliarmos com Deus. Mas o que esse Pai faz e o que nosso Deus faz? Mais do que a reconciliação, ele te dá vestes novas, ele te dá uma nova reputação, ele transforma o seu caráter, a sua maneira de ser visto vai ser transformada. E onde havia vergonha, vai haver agora respeito. Onde havia tristeza e dor, agora haverá alegria, haverá o favor de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida. E depois esse pai, ele coloca um anel no filho no dedo desse filho. O pai dá a ele um anel. O que significa esse anel? Significa autoridade, pertencimento, família. Era como se fosse um selo daquela família, dando para ele como se fosse um cartão de crédito novo para ele poder comprar. Aquele anel dava para ele credibilidade, aquele anel dava para ele a possibilidade de ser reconhecido como membro daquela família. Aquele não era simplesmente um anel, como nós usamos anéis normalmente, mas era um selo que ele recebeu do Pai.
um selo que dava para ele credibilidade, reputação. Mas mais do que isso, o pai, ele oferece uma grande festa para celebrar a volta daquele filho. E a palavra diz que quando um pecador se arrepende, existe uma festa diante dos anjos de Deus. Olha, se existe uma festa diante dos anjos, quem está fazendo essa festa é o próprio Deus. Deus, ele se alegra quando nós voltamos para ele. Mas é mais importante a gente entender que nós só voltamos para Deus porque ele vem ao nosso encontro, igual esse pai. Nós precisamos apenas de reconhecer o quanto nós precisamos e dependemos de Deus. E ele volta para nós. E o que significa isso na prática? Significa que Deus tira de você a culpa. Deus marca a sua vida para uma vida de bênçãos, uma vida bem-sucedida, uma vida feliz em tudo quanto você fizer. Não é uma utopia, não é apenas uma palavra de encorajamento no sentido motivacional, mas é uma palavra de fé. Sabe por quê? Porque Deus, ele muda as circunstâncias da sua vida. A maneira sua de olhar a vida passa a ser diferente. Você nasce de novo e tudo ao seu redor prosperará, porque Deus é contigo nessa jornada. O Pai te abraça, o Pai te acolhe de volta. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame menos, nem a sua briga com Deus, nem os seus conflitos com Deus, nem as suas inseguranças, nem as suas mágoas, nem os seus pecados, nada. A palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus. O problema é que às vezes nós acreditamos no poder de Deus e não acreditamos no seu amor e na sua bondade. Deus ama a sua vida e Ele quer hoje restaurar esse relacionamento contigo e te oferecer uma vida extraordinária, como nunca você pudesse imaginar. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar? Pai, eu coloco diante do Senhor agora a vida de cada pessoa que recebe esta mensagem. Deus, que haja reconciliação entre Ti e cada uma dessas pessoas. Todos aqueles, Pai, que em algum momento viraram as costas para o Senhor. Todos aqueles, Pai, que em algum momento, seja por causa do pecado, seja por causa, Deus, de uma circunstância da vida, por algum sofrimento, e essa pessoa se voltou contra Ti, se afastou dos seus caminhos, deixou a sua fé, Pai, desvanecer como, ó Deus, uma sombra, Pai, que passa, mas que hoje seja o dia da reconciliação, Deus, que hoje seja o dia da restituição deste relacionamento. E assim como o Pai dessa parábola foi ao encontro daquele filho, eu peço ao Senhor, vá ao encontro, Pai, desses teus filhos que recebem essa mensagem agora. Pai, também, eu te peço, coloca vestes novas, coloca um anel no dedo, Pai, e que o Senhor traga celebração e festa para cada um desses que hoje, Pai, estão voltando o coração ao Senhor. Hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de renovo, hoje é dia de pacificação, hoje é dia de ser restaurado e restabelecido ao lugar de filho. Por isso eu declaro para você, receba esta palavra, reconcilie-se e esteja sempre à destra de Deus, porque ela lhe é favorável, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário com o seu pedido de oração e não se esqueça, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Tem alguém que você sabe que precisa receber essa mensagem e ela está aí nas suas mãos. Há um clique de acertar num coração. Você dá um clique e acerta no coração e vidas serão transformadas. Um forte abraço, até amanhã. Nós continuamos aqui a proposta orando a palavra e fique firme, porque o Senhor te ama.